Um tipo de pergunta que a gente recebe bastante aqui, e acho que o contexto dá pra gente falar sobre isso, como que o Thiago Brunet estuda a Bíblia? Ó, eu criei uma metodologia própria, né? Primeiro, eu leio o texto todo. Eu escolho um capítulo, um livro para estudar. Vou dar um exemplo recente. Eu fiquei 60 dias agora, dezembro e janeiro, estudando somente as cartas paulinas. São 13 cartas. Novo Testamento. Então, qual era a metodologia de estudo? Eu lia, por exemplo, a primeira carta a Timóteo. Lia tudo, só lia. Lia. Aí depois eu lia de novo, só que dessa vez sublinhando e anotando o que eu achava importante para mim ou que eu não estava entendendo plenamente. E depois eu li a terceira vez com a IA aberta, tirando dúvidas de que palavra é essa? Mas o que Paulo quis dizer com isso aqui? Mas por que tinha que fazer tal coisa? Aí eu ia estudando. Antigamente a gente fazia isso com enciclopédias, com bíblias de estudo. Hoje em dia tem a IA. Né? É claro que a gente ainda não pode confiar 100% na IA, porque a IA é treinável, né? Então tem coisas que estão ali que simplesmente ela está lendo de um outro site, que talvez não seja confiável, mas já te ajuda muito. Então, a Bíblia diz que a gente tem que meditar na palavra. E meditar é imaginar. Então, a minha primeira passada de olho no livro que eu estou estudando é para começar a imaginar aquilo. Caramba, Josué deu volta pro tamanho do muro, as pessoas que estavam com ele, quem estava em volta estava pessoa. Eu vou imaginando. A segunda passada de olho, a segunda lida, já é mais técnica. Já é essa palavra aqui, caramba, muito forte, isso aqui aplica na minha vida e tal. Eu vou anotando. A minha Bíblia é toda desenhada, toda sublinhada, e eu sempre estou com papel e caneta. Por que papel e caneta? Porque o próprio falecido professor Pierre Pierluigi ensinava, foi um grande mestre de inteligência de estudo, que o cérebro registra melhor papel e caneta. Então, aqui é só uma técnica. Eu pego papel e caneta, registro tanto o que está sendo muito forte para mim, e eu vou aplicar, quanto o que eu não estou entendendo para depois consultar na IA. Então, essa é mais ou menos a minha metodologia. Thiago, mas isso leva tempo, muito tempo. Eu não vou falar todo dia para não mentir também, para não alimentar uma esperança que existe super-homem, mas a maioria dos meus dias eu estudo de 1h30 a 2 horas por dia a Bíblia. Caramba. Mínimo. Quando eu tenho tempo, eu fico em casa, assim, que é um dia off ou estou de férias, aí é mais. Eu gosto de acordar bem cedo para isso e ficar muito tempo lendo. A gente sabe que as pessoas dão desculpa para tudo, né? Então, eu tenho certeza que tem alguém em casa ouvindo e falando, Thiago, eu não tenho 1 hora, 2 horas para estudar a Bíblia. Qual que é o básico que você acha para estudar? Não, então, cara, essa desculpa de eu não tenho tempo, eu também tenho essa desculpa. Eu não tenho tempo. Vocês acompanham a minha agenda. Sim. Minha agenda é uma loucura. Né? Quantas coisas... A gente está gravando esse Brunecast 10 e pouca da manhã. 5 horas eu já estava de pé. 7h15 eu estava acabando meu devocional, 7h30 eu estava botando as crianças no carro para ir para a escola. Né? O Café com Destino de hoje já estava gravado, senão eu teria que estar ao vivo aqui. E aí começa a reunião do dia. Eu tenho hoje 4, 5 reuniões importantíssimas, fora as gravações. E às vezes à noite, não é o caso de hoje específico, mas ontem, por exemplo, antes de ontem eu tive palestra. Então, às vezes, além do dia todo de trabalho, à noite ainda tem que sair para dar palestra. Então, desculpa de não ter tempo, eu também tenho essa desculpa. O que eu faço? Eu acordo mais cedo, que é meu melhor momento intelectual é quando minha mente está mais aberta a absorver informação, ela está mais límpida, assim, e dedico ao estudo da Bíblia, porque para mim é muito importante. Já que você faz isso porque você ensina a Bíblia, eu não faço isso porque eu não consigo tocar minha vida sem esse momento espiritual. A vida é muito pesada, é muito difícil, são muitas dores, muitas decepções, é muito peso diário. Eu faço isso por uma necessidade pessoal, eu não faço isso porque eu sou pregador. Até porque eu tenho o dom da palavra, eu não preciso ler, estudar durante a semana para pregar num domingo. Só deixando claro aqui, eu tenho o dom da palavra. Eu consigo pensar no que eu vou falar sem ter me preparado durante a semana, subir e falar muito bem, por causa do dom. Entendeu? Então, eu não leio a Bíblia porque eu sou pregador, eu leio a Bíblia porque eu preciso para aquele dia de alimento. Eu preciso de força espiritual,
eu preciso de alento divino para poder aguentar o dia, aguentar a vida. Né? E aí você fala o seguinte, poxa, Thiago, mas tem gente que tem uma vida muito mais difícil que a sua. Eu falei assim, você quer uma vida melhor do que a de Davi? Que era rei, que todo dia no palácio era banquete, que era campeão de batalhas, famoso. Tudo que você imaginar de vida boa que um homem podia ter, Davi tinha. E as horas que ele passava de humilhação diante de Deus todos os dias, só ler salmos. Só ler salmos. Por que ele fazia isso? Por que Davi declarou, a tua graça é melhor do que a vida, se a vida dele era maravilhosa? Porque ele conheceu na intimidade um Deus de que ele fala assim, olha, mais vale um dia aqui, nos teus atos, do que 1000 fora dele. E esse 1000 fora dele é tendo vida de rei que ele tinha, não era a vida toda quebrada e arrebentada, não. Uhum. Então, Davi descobriu que a presença de Deus era a melhor coisa do mundo. Então, independentemente de hoje, como está a tua classe social, porque isso, como eu explico no livro Ganha o Mundo Sem Perder a Alma, você pode flutuar na classe social, de preferência para cima, crescendo, desenvolvendo, mas não importa a tua situação de hoje, nem financeira, nem intelectual, nem familiar, se você buscar a presença de Deus, a tua chance de ter paz e fé para seguir o caminho certo e começar a dar certo na vida é muito maior. Muito maior. E para a pessoa conhecer a vontade de Deus, que é o nosso tema aqui, ela precisa conhecer a Bíblia, né? Porque se ela pega um texto fora de contexto, vira um pretexto para alguma coisa. Tem até aquele exemplo lá do pastor que leu a Bíblia errada, não sei se vocês lembram, teve a reportagem que o texto era vai adúltera, e ele interpretou como vai adultera. E qual que é o que a pessoa precisa entender da Bíblia para quando ela buscar a vontade de Deus lá, saber que aquele texto não está tirado de contexto? Tá. Primeiro, a pessoa para entender a Bíblia tem que entender português. E se você tem dificuldade com português, usa a IA para te auxiliar por enquanto. Né? Mas tem muitas palavras na Bíblia que a gente não entende, aí a gente passa para o próximo versículo porque não entendeu, e na verdade a revelação estava ali. Então, não entendeu, não passa o versículo não. Se aprofunda nele, abre a IA, bota o que esse versículo quer dizer, o que essa palavra no português quer dizer. E tudo que você puder fazer para aperfeiçoar tanto o teu português quanto interpretação de texto, né? Praticar redação, praticar interpretação de texto, isso vai te ajudar muito no básico do entendimento bíblico. Lembrando que ninguém, mesmo que você entenda muito português de interpretação de texto, consegue entender a Bíblia como ela é sem o auxílio do Espírito Santo. A Bíblia não é um livro comum, é um livro espiritual. Então, eu te aconselho, antes de você começar a ler a Bíblia, você fala, Espírito Santo, me auxilia, me ajuda, revela todas as coisas. Pede, faz uma oração de 2, 3 segundos, pedindo ajuda ao Espírito Santo para interpretar algumas coisas para você, revelar algumas coisas para você. Mas terceiro, é importante que você tenha ajuda externa. Por exemplo, faz um curso. Quando a gente lançar aqui o curso de inteligência bíblica, faz. Tenha mentores bíblicos. Sabe? Eu tenho. Eu tenho. Mas, Thiago, você estuda a Bíblia pra caramba. Mas, gente, a Bíblia é muito complexa, é muita coisa, é muita informação. Eu tenho uns 2, 3 mentores bíblicos. O que é mentor bíblico? Gente, que eu falo, o que isso aqui quer dizer? Qual a tua interpretação disso? Por que isso? Por que aquilo? E são mestres na palavra que vão tirando minha dúvida. E, para isso, uma das funções das igrejas é isso. É você ter acesso a pessoas que conhecem mais a palavra do que você e você tirar suas dúvidas. Falando sobre a vontade de Deus, como a pessoa pode saber que é a vontade de Deus, mesmo quando as pessoas ao redor dela estão meio que alertando ela que não é esse o caminho? Isso é complexo, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros tem sucesso, tem sabedoria. Então, primeiro é saber se essas pessoas que estão te cercando são pessoas quaisquer ou são teus conselheiros. Porque uma coisa é um colega de trabalho dar uma opinião na minha vida, outra coisa é meu pai, é um mentor, um conselheiro de vida, um homem mais velho, uma mulher mais velha, um conselheiro de vida está me dando uma orientação. Então, são pesos diferentes. Agora, se Deus me falou algo e uma pessoa que não tem nenhum peso emocional espiritual na minha vida fala o contrário, eu continuo acreditando no que Deus está falando. Se Deus falou algo, ou eu acho que Deus falou, e meus conselheiros falam, cara, cuidado, eu preciso revisar se foi Deus mesmo que falou. Porque dificilmente, sendo de Deus, os teus conselheiros vão bater de frente com uma ordem divina.
É difícil acontecer. Já teve algum momento na sua vida que você achou que foi Deus e foi estar com conselheiras e você viu que era emoção? Muito. Gente, olha só. Uma coisa que eu faço questão de falar nas entrevistas que eu dou, nos podcasts que eu vou, é que as pessoas falam, cara, o Thiago, sabe? O Thiago é um homem normal que erra pra caramba. Pra chegar aqui eu errei muito. Uhum. Não, mas você conhece a Deus, mas você lê muito, mas ainda assim erro. Seria muito pior se eu não estivesse fazendo tudo isso. Porque eu sou ser humano, ponto final. Eu sou carne, tá? Então, eu já tomei muita decisão na vida totalmente equivocada achando que era Deus. Ou queria tomar a decisão achando que era Deus e no caminho eu percebi, caramba, eu ia fazer uma besteira muito grande. Quando eu era solteiro, eu achava que uma menina que eu gostava que era Deus e eu queria casar com ela. Hoje, 30 anos depois, eu falo, meu Deus, eu teria acabado com a minha vida. Entendeu? Graças a Deus, o empurrão do destino botou a Janine no meu caminho. Coisas profissionais também. Eu falei, não, por aqui eu vou me dar bem, porque aqui eu vou ganhar mais, não sei o quê. E Deus me mostrou. Mas não é para ganhar mais agora, é para ganhar sempre. Nega essa proposta aqui que eu tenho uma coisa melhor para você. Você tem que estar muito sensível, biblicamente e espiritualmente, para pegar esses sinais divinos e não tomar decisões equivocadas. Mas vamos errar na vida, porque nós somos seres humanos. O importante é reconhecer rapidamente, se arrepender e voltar para o caminho certo. Esse aqui é o segredo da vida cristã. Não é achar que nunca vai errar. Você é ser humano. É reconhecer rapidamente o erro. Não dá desculpa por ele. Se arrepende e volta.